de uma ditadura da toga, de um lawfare estabelecido no país, que teve que tirar Jair Bolsonaro, porque ele não tem nada de corrupção, estava lutando por um Brasil melhor, se junta com uma esquerda socialista comunista que destrói o país para se manterem no poder. Esse é o fiel retrato do que é a democracia brasileira. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Paulinha Reamagem, se vocês olharem, tem como produção colocar pra gente botar isso, obrigado. Olha só que loucura. 2022, tá? O ano é 2022, Ramagem e Paulinho. Eu não podia ter conta no X, que era derrubada em menos de 24 horas, tá? No X acho que durava 5 dias, se eu não me engano. Mas no YouTube era menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Eu já tive várias contas que foram derrubadas em menos de 24 horas no YouTube. Então eu não podia ter YouTube, não podia ter o X. No Instagram eu tinha que colocar nome que não era... Depois eu comecei a colocar os números, né? Então, Alan conta 3, Alan conta 4, Alan conta 5. Hoje eu tô na 47 conta do Alan. Mas eu usei essa tática porque eu tava colocando nomes aleatórios para que a conta durasse mais tempo. Então eu não tinha como me comunicar com o público. O Assis tá aqui nos assistindo. Inclusive, mandar um beijão pra esposa dele. Hoje é aniversário dela. Feliz aniversário. Vou dar melhor feliz aniversário depois no final do programa. Ela é uma querida, fazendo aniversário hoje, num dia tão bonito, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio. Mas o Assis, que me ajuda, é voluntário aí, há anos no Terça Livre. Eu acho que já bateu uma década, né, Assis, que você tá aí como voluntário ajudando. E o Assis lembra, o Assis, o Renatão, que tá aqui com a gente na produção. Irmão, era guerra de informação, era Cloud Hub. Hoje a plataforma nem funciona direito mais, ela ainda existe. Mas eu fui o único brasileiro que tinha conta no Cloud Hub. Ninguém nem sabe o que é isso, cara. Nem aqui nos Estados Unidos ninguém sabe. E olha que eles botaram... No OnlyFans. OnlyFans. Eu tentei de tudo. Aí eu não tinha como me comunicar com o público. Então eu tinha o Locals. Aí depois o pessoal para acessar o Locals só com VPN. E aí, lá vou eu, né? Fazer aquelas análises que, no primeiro momento, todo mundo arranca o cabelo. Aula maluco, desgraçado, tá dividindo a direita. Aí passa um mês... Puta que merda, o Alan tava certo. A análise que eu fiz foi, galera, vai rolar fraude. Eu tive a informação privilegiada, eu vi os dados sigilosos apontando, né, para atividade de fraude eleitoral. Inclusive, não sei se vocês já perceberam, né? Eu falo direto aqui de fraude eleitoral em 2022, o canal nunca cai. Nos Estados Unidos. Canal brasileiro que fala isso, durante a live cai. Sim. Vocês já perceberam isso? Não pode falar, assunto proibido. Não pode. Aí beleza. Aí eu tô lá e falei. Inclusive, uma pessoa que eu gosto muito, não dizer o nome dela aqui agora, falei assim, vai rolar fraude. Vira essa boca pra lá. Porra, tu também. Falei assim, cara, tô fazendo uma análise. Hoje é meu amigo, pessoal e tal. É da família. Mas na época ficou puto comigo. Eu falei assim, cara, vai rolar fraude? Se prepara. Eu falo, doa quem doer, eu falo. O que eu vejo. Se eu tiver errado, eu tô vendo errado. Mas eu falo. Aí, quando eu disse isso, o nego pegou o corte. Não pega a parte que eu falo de fraude. E aí é só você abrir o X. Eu vou fazer isso aqui agora pra vocês verem. X.com. Aí você coloca assim na pesquisa, quer ver? Alan dos Santos. Aí eu vou fechar aspas. Voto nulo. Olha que loucura isso aqui. Voto nulo. Aí eles divulgaram que eu estava propagando voto nulo. Tá? Olha isso aqui, ó. Pode colocar na tela aí, produção. Olha isso aqui, que loucura. Que data isso aí? Não, olha aqui, ó. Quer ver? No 2022. Olha aqui, ó. O padrão é sempre o mesmo. Olavistas. Alan dos Santos, Paulo Figueiredo e companhia continuam apoiando o candidato esquerda disfarçado de direita para dividir a direita. O candidato deles nunca passa para o segundo turno e passa a pregar voto nulo. Tá aqui, ó.
Nicolina Sempre um Franzi. perfil meio militar também, né? Que não gosta de Olavista. Não, e como se eu estivesse apoiando o O Pablo Marçal. Weintraub e o Marçal. Também falaram isso de mim. Aqui, ó. Simonete. Tá aqui, ó. Simone, _ Simonete. Tá aqui, ó. 3 de fevereiro de 2025. O que ela disse? Alan dos Santos incentivou o voto nulo. Tá? Aí aqui, ó. Aí, cadê aqui, ó? 2025 o pessoal ainda falando aí, hein? Cadê? Esse aí é de 2025. Não, mas aqui, ó. 457 perfis bloqueados por afirmar que pedi voto nulo. Eu fiz isso, tá? Eu bloqueei todos os perfis que estavam falando isso. 2023, que é janeiro de 2023. Isso aqui é uma conta minha que só pode ser vista por meio de VPN. É alan.santos. Alan LD Santos. Aí tá lá. Cadê? Inteligente é quem vota voto nulo. Aqui tá falando que pediu minha prisão, né? Ah, não, ali tá falando do MBL, mas o MBL fez essa campanha mesmo, né? Fez. Aí, aqui, ó. Esse é um dos primeiros tweets da mentira sobre o voto nulo. Inventaram até a morte da minha mãe, que está bem e saudável. Gente imunda. Eu tô comentando essa publicação aqui, ó. Que o cara apagou. Ó. Depois que eu denunciei. Mas o maluco falando que eu pedi voto nulo. Ou seja, nego falando que eu pedi voto nulo quando eu tava fazendo uma análise sobre as eleições. Então tome muito cuidado. Não, primeiro, né? Você não estava pedindo voto nulo, eles desvirtuaram para te incriminar como um pedido de voto nulo diante de umas eleições, certo? E pedir voto nulo é crime? Mesmo que você não estivesse pedindo. Você não estava pedindo voto nulo, é uma mentira, mas eles incriminaram, desvirtuando a verdade, incriminando quem pede voto nulo. Pedir voto nulo não é crime. Você não pode falar, olha, candidato tal, para uma eleição municipal, estadual, de presidente. Eu, na minha opinião, um exemplo, não concordo com o candidato tal, eu, na minha opinião, se eu tiver um grupo ali de relacionamento, eu vou votar Mas voto o pessoal, nulo. na verdade, não foi para tentar me incriminar. Eles fizeram isso na tentativa de falar assim, ó, tá vendo? Vocês achavam que ele estava apoiando o Bolsonaro? Ele é mentiroso. Não, então, isso para militância, para o conservador, o bolsonarista. Mas para derrubar tuas redes, para te perseguir, estavam criminalizando uma pessoa que estava pedindo voto nulo, que não era verdade, do voto nulo. Essa é a democracia brasileira de hoje. Você não pode questionar, você não pode ter opinião, você não pode questionar o procedimento eleitoral, você não pode questionar um mecanismo, um instrumento, não pode querer que ele evolua. Qualquer sistema, software ou hardware, evolui. Há quanto tempo a gente tem o Word e Excel? Aí, mais de 20 anos. Eles não estão sempre atualizando, você não tem que atualizar. Um maquinário, uma impressora não está sempre atualizando. Você querer uma melhora é questionar o Estado Democrático de Direito. Essa é a questão que, num país verdadeiramente democrático, não se compreende. Você não pode falar nada. Quando você leva a informação de que, após as eleições, um documento do partido do presidente Bolsonaro, o PL, ingressou com uma peça perante o TSE, ou seja, de forma legítima, um partido, com alegações técnicas, querendo questionar alguns pontos da eleição, não foi nem recebida pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo contrário, ele voltou, ele não recebeu, no termo jurídico é não conhecer. Você não conhece o pedido, você nem analisa, você indefere sem analisar. E mais, deu uma multa no partido do presidente de 22 milhões de reais. 22 milhões de reais. E na chacota de colocar o número 22, que é o número do Partido Liberal, o número do presidente Bolsonaro, nas eleições. Então, isso é a demonstração de uma perseguição política, de um regime autoritário, de uma ditadura da toga, de um lawfare estabelecido no país, que teve que tirar Jair Bolsonaro, porque ele não tem nada de corrupção, estava lutando por um Brasil melhor, se junta com uma esquerda socialista comunista que destrói o país para se manterem no poder. Esse é o fiel retrato do que é a democracia brasileira, suposta democracia brasileira. Mas eu queria entender melhor
voltando um pouquinho para a pauta, esse é um programa, é um conversa timeline, tá, gente? Aqui a gente bate papo, Paulinha sabe que ela pode intervir a qualquer momento, a gente está aqui conversando, o ideal seria, né, a gente gostaria muito que a Paulinha estivesse aqui com a gente nos estúdios, mas ela tá lá lutando para ir para Brasília, e se Deus quiser a gente vai ajudar em tudo nisso. Queremos mesmo, eu falo abertamente, queremos Paula Marisa, deputada federal pelo Rio Grande do Sul, a gente quer mesmo que boas pessoas ocupem cargos políticos para a gente poder ter um Brasil diferente, né, nessa política, mas é uma conversa, e eu quero voltar a essa questão da distribuição e o pedido ali cair no colo do Nunes Marques. Quais são as consequências nos dois cenários? Nunes Marques avaliando de modo jurídico mesmo, como deve ser, fazendo que nem o Fux. A propósito, antes até disso, permita-me, você que está em casa me assistindo, eu quero colocar a imagem do Fux que viralizou na internet, onde ele simplesmente ignorou Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Zanin. Vamos, bota na tela, produção. Isso. E a gente vai comentando aqui, ó. Ele ignora. Lembrando que ele foi o único que disse que, juridicamente, aquilo ali era uma nulidade, né? Ou seja, não tinha o que julgar ali no caso do Bolsonaro. Então ele está ali cumprimentando as pessoas, vai andando, despreza o Lewandowski, se eu não me engano, que estava ali, olhou pro outro lado, meu irmão. Assim, deu aquela... Normalmente, quando você não quer nem conversar com as pessoas, aí tem uma mulher ali atrás que está cumprimentando os ministros. E aí, quando ela está cumprimentando os ministros, ele que não quis nem falar com o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, ele cumprimenta aquela mulher. E ele foi o único, né, que tomou essa postura. Muito bem. Dito isso, isso foi a imagem de ontem na posse, a gente vai comentar um pouco também sobre a posse. O que a gente pode esperar desse pedido da defesa do Bolsonaro de um caso como esse, indo para o colo do Nunes Marques? Olha, do nosso STF, infelizmente, não pode esperar de tudo, né? Para o bem ou para o mal, e muito mais para o mal. Felizmente caiu por sorteio, como eu coloquei antes, né? Com o ministro Nunes Marques. Por quê? Porque todos que julgaram a questão do golpe, que estão da primeira turma e ainda do Fux, não podem receber essa nova ação que vai verificar se há, vamos colocar assim, ilegalidade em toda a ação do golpe. É o magistrado indicado por Bolsonaro, então ele tem o dever de salvar o Bolsonaro. Não deve ser assim. Não deveria ser assim. Agora, não é difícil você demonstrar nessa ação do golpe que há enormes, várias, graves nulidades e arbitrariedades. Primeiro, no aspecto formal. Quando você fala em aspecto formal de uma ação, do procedimento, são todas as questões que não são materiais, que não são os crimes em si. Os aspectos formais, sim. A sua instauração. Você tem um juiz que se colocou como investigador, como acusador e como juiz, e na delação premiada não se pode colocar. A quantidade de provas, os inimigos que estão ali, tudo com suspeição, impedimentos, inimigos de Bolsonaro indicados pelo Lula, e a gente sabe que foi uma farsa, uma grande invenção, uma grande arbitrariedade. Então, o que se espera do ministro Nunes Marques não é um favorecimento ao Bolsonaro porque ele o indicou, apenas que siga atinente à lei. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.